Eita, 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 galerinha! Bom dia, 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 bom dia! Olha a Fátima Campelo aí entrando, ó. Não é brincadeira, não. O Letício dos Lopes esticando o bom dia. Que foi que houve? Ah, sim. Ah, meu Deus. Minha diretora lembrou um negócio aqui que depois eu falo, viu, gente? Depois eu falo. A disputa tá grande, minha diretora. Aí, Prata do Piauí já dando um bom dia maior ainda. Rapaz, Manuel Emílio também esticando o bom dia. É, gente. Essa turma é energizada, rapaz. Vamos que vamos, galerinha. Vamos pra frente, vamos pra cima. Vamos com ética? Olha o estúdio aí, esticando também o estúdio. Rapaz, o estúdio já deu um bom dia e foi grande aí, viu? Né? Foi maior do que todos aí. Olha aí a disputa como é que tá. É... Vamos que vamos, galerinha. Show de bola. Ética organizacional começando. E profissional também. Olha o nosso tema aí, gente. Olha aí, ó. O que é o projeto? Mas numa percepção de projeto gerencial, tá? Não é aquele projetozinho que a gente estuda lá, como estrutura, lá no projeto de aprendizagem, não. É o projeto estratégico, o projeto tático dentro das organizações. Todo esse conhecimento que a gente tem que buscar em relação a isso, não é? Então, já quero o comprometimento de vocês, rapaz. E aí, não para de vir aí, bom dia esticado aí, ó. Porto Piauí também mandando ver, Curral Novo aí, Ana Lúcia mandando ver também. Eita, gente, vocês estão com a energia grande, hein? Quinta-feira, né? Quintou. Vamos que vamos. Meus queridos, olha só o nosso roteirinho de aula. Vejam bem aí, ó. Vou colocar as questões que envolvem projeto. Vamos colocar as questões que envolvem estratégia, não é? A execução dessa estratégia, as ferramentas que são utilizadas, os princípios que norteiam, tá? Essa dinâmica da construção do projeto e também a teoria voltada para a prática, com as atividades. Então, quero o pessoal aí de Juazeiro do Piauí, de Manuel Emílio, de Prata do Piauí, de Santo Antônio de Lisboa, de São Miguel da Baixa Grande. Eu quero essa turma toda comprometida aí com a participação, hein? Fora a turma do YouTube aí, ó. Leda Souza, Sueli Nascimento, todos vocês aí do YouTube eu quero também, hein? E quero saber quem é que está em sala de aula. Quem é que está em sala de aula aí em Porto Piauí? Quem é? Quem é o nosso mediador, professor mediador? Quem é? Tecnológico. E em Santo Antônio de Lisboa, quem são os alunos que estão aí? Em Prata do Piauí, em Juazeiro do Piauí, em Curral Novo, em Buriti dos Lopes. Vamos que vamos, galera, vamos que vamos, olha lá. Sim, e aí? E o conteúdo? Bem, meus queridos, começamos a ter primeiro entendimento sobre projeto, tá? Projeto como um esforço, e esse esforço sendo temporário, na medida em que você vai ter que realizar alguma atividade para gerar a solução de forma rápida. É claro que hoje os empreendimentos, né, as empresas, as organizações, elas focam muito na questão do esforço temporário para ter resultados mais rápidos. E esse resultado mais rápido, ele tem que ter uma designação para que eu tenha o máximo de recursos e faça a gestão do tempo desse projeto. Ou seja, é claro que, já que o esforço vai ser temporário, minha gente, se esse esforço vai ser temporário, eu tenho que saber o início, o meio e fim. Eu tenho que tentar articular esta situação dentro da equipe. Para isso, eu tenho, sim, que desenvolver algum plano. Este plano vai ser o norte do projeto. O projeto como construção, onde eu tenho que ali atribuir quem vai fazer o quê, onde, por quê, quanto isso vai me custar, quando eu vou terminar, o que eu vou conseguir estar finalizando. Ou seja, o projeto na sua concepção, ele tem que ter algumas variáveis. E aí eu coloco para vocês. Já de cara, olha só, quando eu coloco
temporário e único, eu tenho que ter o discernimento de que ele tem que priorizar o que é importante. O que é importante para a organização, tá? Então, já coloco aqui para vocês anotarem. Eu falo que é temporário, né? Temporário e único. Temporário e único. Primeira coisa é saber o que é importante, que precisa ser feito de forma rápida, curto prazo. Então, eu entendo que se ele vai ter que ser gerido na sua perspectiva de tempo, o máximo que eu puder elencar acerca dos pontos importantes, para mim vai fazer com que eu ganhe tempo. Outra situação, eu não posso confundir importante com urgente, certo? Porque urgente são situações que você tem que resolver a médio prazo, não é a curto prazo. Porque depois do urgente, eu vou ter o que era uma circunstância. Essa circunstância, gente, é a longo prazo. Então, o que vai ser circunstante é o que é de longo prazo. Então, só essa relaçãozinha com o tempo, por isso que o reloginho está aqui, já me dá a sensação de que o projeto ele é temporário, então ele tem que ter o máximo de clareza em relação à gestão do tempo. Mas não para por aí. Eu tenho também que buscar outros fatores. Saber que o início, meio e fim tem que estar bem definido. Mas quem vai estar atuando nessa perspectiva? Quem? Porque nesses outros fatores que eu coloquei anteriormente, aqui, tá? Urgente, importante, circunstancial, todos respondem a uma outra pergunta. A pergunta do quando? É o prazo? Se ele vai ser rápido? Aí eu já tenho a ideia de que no projeto eu tenho que possuir um objetivo claro. O objetivo claro é aonde eu vou atingir. Então, o que vai ser feito? Eu vou fazer essa pergunta para a equipe, para o time, para a própria organização. Todavia, eu tenho que entender que eu vou ter que ter uma elaboração que seja progressiva. Esta elaboração progressiva, ela vai vir com uma outra pergunta. Quem, gente, vai participar desta elaboração progressiva? Quem são os melhores colaboradores? Quem são aqueles técnicos que vão participar para poder exatamente verificar o que está acontecendo com os indicadores dentro daquele projeto? Veja que eu estou colocando aí perguntas, e essas perguntas é para vocês ficar realmente ter um esclarecimento em relação ao que você vai fazer dentro deste projeto. Todavia, você vai possuir limitações de recursos. Esses recursos, eles vão demandar um valor para você. Aí você vai perguntar quanto isso vai custar. Quanto isso vai custar não fazer? Quanto isso vai custar fazer? Quantos recursos materiais, recursos humanos, esses tipos de recursos eu vou ter que alocar dentro do projeto. Tendo esta visão clara da resposta dessas perguntas, eu avanço em quê? Eu avanço no esforço temporário. Que tipo de esforço vai exigir por parte do projeto? Este projeto ele vai ter que ter as suas especificidades e especialidades técnicas. Sim, então reforça que essa é uma forma de você preencher, por exemplo, e buscar profissionais que tenham as chamadas hard skills. As hard skills com um conceito
de aplicabilidade e disponibilidade desses recursos de forma bastante diferente, meus queridos. Então, olha só, olha como o projeto, ele vem em uma perspectiva que, se eu vou aplicar organizacionalmente, eu tenho que seguir alguns fatores. Tá, mas ele vai ter que ser um projeto onde eu possa primar, por quê? Pela ética, a ética organizacional e a ética profissional. Vai estar ligado ao quê? Eu tenho que ter pessoas que têm especificidades técnicas, mas ligadas, gente, a valores. A valores. E valores igual a quê, professor? Opa! Lembre que eu sempre reforço que valores, gente, é ligado ao quê? Ó, princípios. Eita, esses recursos diferentes, eu vou ter que lidar com pessoas diferentes para ter resultados diferentes, mas ligando uma coisa a outra, princípios a valores e a ter pessoas que tenham essas hard skills. Tudo bem? Até aí, nós estamos construindo essa performance em relação à questão do projeto. E não para por aí, né? Não para por aí. Porque eu sei que vocês estão envolvidos aí. Por exemplo, minha diretora, quem está ali antes de Porto do Piauí, né? Que já colocou o nome, para eu poder colocar o nome dessa galerinha aí. Quem é? Deixa eu ver aí. Deixa eu ver, a turma está aí no esforço temporário de colocar esta galera para mandar ver, rapaz. Não é brincadeira não. Deixa eu ver essa cadeira aqui. Olha aí, está mais alto. Depois aqui, Manuel Emílio colocou a Kathleen. Colocou a Marianinha. Olha, o Deilon, a Giovana, a Stephanie. Eu quero que vocês estejam anotando aí os bisus que eu estou passando para vocês, hein? Milena, Maria Eduarda, Aécio, Heber, Lucas, ou Heber, né? Lucas, José Hilton. E em Manuel Emílio nós temos quem é a nossa professora? A professora mediadora, mega power de alta performance, Maria Rosimeire. Rapaz, não é brincadeira não. E lá em Porto, nós temos Renata Moura, Cassandra, Maria do Carmo, Leal, Francisco Lima, Alisson, Sérgio, Carleane, Samuel. Rapaz, a turma é forte mesmo. E lá em Prata? Em Prata, eu quero saber quem é a professora ou professor mediador de Porto, hein? E de Prata também. Me lembre aí, porque é muito nome. E aí nós temos em Prata quem mais? Marta, Nájila, Paloma, Raíssa, Cairo, Carlos Felipe, José Estevão, Gardiel, Juliana, Marta. E o Cleiton Uchoa, lá, só que o Cleiton Uchoa é lá em Juazeiro do Piauí. Galerinha antenada, eu quero vocês todos participando. Se tiver dúvida no conteúdo, me falem. No entanto, quando eu vou começar um projeto, olha só para esta figurinha aí, gente. Olha só para esta figurinha. Professor, pelo amor de Deus, o que é que significa escopo? Você pode colocar como uma estrutura, o corpo, todo aquele contexto onde você vai ressaltar e tentar equilibrar estas três variáveis. E olha que não é fácil não, viu, minha gente? Equilibrar tempo, onde você tem que saber o que é importante, urgente e circunstancial, onde o que é curto prazo, longo prazo e médio prazo, onde você vai ter que adequar a questão de sempre estar cortando custos, e cortando esses custos, enfatizando que se eu tenho pouco tempo, os custos também vão ter que ser escassos. E aí eu tenho que ter ali a perspectiva de como é que eu vou empregar melhor isso, sabendo que eu vou iniciar um projeto de qualidade, mas que hoje eu tenho que atingir o quê? Eu tenho que atingir a alta performance. Eu tenho que atingir a alta performance, e essa alta performance é para que eu tenha resultados diferentes. Porém,
O fator de integração aqui, ele está, ó, fora do círculo. Mas integração entre os colaboradores. Não adianta eu ter alguém que é muito bom tecnicamente, que ele não sabe passar o conhecimento, não sabe e não tem um discernimento para isso, principalmente. Por quê? Porque eu vou ter alguns riscos que eu vou ter que correr, e esses riscos precisam de uma malemolência, precisa de alguma coisa que eu possa ter uma benevolência, porém que eu não seja conivente com algumas coisas, com alguns atos que são antiéticos. Então, na execução dos projetos, eu tenho que ter esta valorização por parte da flexibilidade, só que da permissão não. E isso tem que ser comunicado constantemente. Olha o que vem em torno, gente, deste escopo. E o escopo aqui nada mais é o escopo do projeto. A estrutura do projeto. O que eu estou inserindo dentro? Você vê aqui a setinha, ó. Inserindo dentro aqui. A setinha está aqui. Vem de fora para dentro do projetozinho. O que é? Os recursos. Recursos humanos. Esses recursos humanos sendo inseridos. E aí o que eu vou estar adquirindo como aquisição, como estrutura principal desse contexto. Que contexto, professor? Um contexto onde eu vou ter um efeito macro e um efeito micro. Eu vou ter que ter esses recursos humanos adequados e treinados para execução, gente. Esses recursozinhos aqui, que eu estou enfatizando aqui agora, não é? Com o nosso pincelzinho, eu vou precisar ter a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa. E a aquisição aqui, ela é uma aquisição que ela pode ser tangível ou intangível, mas buscando o quê? Ó, resultados positivos. Por que eu estou enfatizando resultados positivos? Gente, porque qualquer um, tá? Meus queridos aí que estão em Juazeiro do Piauí, Prata do Piauí e Porto também, não é? E Manuel Emílio também. Qualquer um, tá? Além do pessoal de Buriti do Lopes, que eu não vi ainda o pessoal colocando aí o nome do pessoal de Buriti do Lopes. Eu quero vocês colocando o nome aí, quem é o professor mediador que está aí, né? Porque a mediadora lá de Porto é a nossa querida Remédios. Fale! Nossa querida, muito obrigado por você estar aí junto com nossos alunos. Porque se eu não enfatizo resultado positivo, todo projeto, gente, vai ter algum resultado. Só que o que eu quero e o que eu necessito para a organização é positivo. Então a ênfase ela vai ser dada nisso. Né? Então você vê todos esses construtos, integração, risco, qualidade, comunicações, tempo, escopo, custos, eles estão interligados. Agora, por exemplo, falei de integração e falei de risco. E comunicação, professor? Pois é. Comunicação segue aquela linha onde você precisa de quê? Você precisa saber se comunicar digitalmente, passar imagens visualmente, passar a sua forma auditiva para que as pessoas entendam, e sinestesicamente dentro do projeto, ou seja, usando esse alinhamento de todos os sentidos dentro deste projeto. Todavia, entenda o seguinte, que essa gestão do projeto, ela precisa de algumas ações. O detalhamento desse escopo ele tem que ser feito. Eu tenho que detalhar quem os recursos humanos vão ser utilizados, quanto eu vou precisar, que materiais eu vou estar utilizando, como é que eu vou fazer esse cronograma e o registro desses custos. Prioritariamente, o monitoramento dos riscos, eles são feitos de que forma, especificamente? Como é que eu avanço nisso? Opa! Tendo em vista que eu tenho já este checklist, porque isso é um checklist, uma lista de verificação para que você contemple e coloque isso dentro do planejamento estratégico, dentro da gestão, tá? Porque ele vem com esse conjunto de práticas e técnicas a serem aplicados. Se você não vai monitorar cada pontinho desse, já era. Meu querido e minha querida, já era. Ou seja, entenda que todo o processo de gerenciamento de projeto, você vai estar gerenciando riscos também. Gerenciando riscos.
E por que não? Porque você tem sempre, gente, quando você abre uma perspectiva de executar um projeto, você vai ter que seguir uma dinâmica. E a dinâmica é geralmente cíclica, mas eu tenho que ter um ciclo aqui, ó, virtuoso, para que a ética organizacional e profissional se mantenha. Primeiro passo, identificar os riscos e compreender quais fatores e características precisam ser analisados. Segundo ponto, eu tenho que analisar qualitativamente, ou seja, a subjetividade, compreender a importância desse risco, mas indagando as pessoas com perguntas abertas, levantando um máximo de informações subjetivas para você tentar mapeá-las e verificar o impacto negativo, o impacto positivo e a probabilidade de se acertar com ferramentas de gestão, porque o nome é gerenciamento de risco. Quer dizer o quê? Não é só a análise do risco, tá? Não é só, é você usar instrumentos de gestão. Instrumentos de gestão. Ok, vou para a análise quantitativa. Esta análise quantitativa, meu querido, é para investigar o impacto. Só que numérico, a precisão numérica aí. Aqui, no qualitativo, foi subjetivo, né? Pois é, mas aqui é numérico. Aqui eu estou abrindo os trabalhos em relação ao levantamento desses tópicos, mas quando eu parto para o planejamento das respostas, o que acontece? Eu já começo a decidir o seguinte, tá, o que eu vou ter tolerância, o que eu não vou ter tolerância, o que eu vou ter aversão a ser feito ou não, o que eu vou conseguir manter como predominante. Por exemplo, se eu faço um mapeamento das ameaças e das oportunidades fora desse gerenciamento do projeto, eu tenho que colocar, definindo e preparando quem vai estar dentro do projeto para não ser surpreendido. É claro que vão ter algumas situações que vão surpreender você durante a execução de um projeto, queridos. Vai, tá? Você que vai estar lidando com gente constantemente, né? Vai ter esta alavancagem aí. Opa! Falo já o pessoal que está aí em Buriti dos Lopes, hein? Gostei de ver. Nossa querida mediadora Sueli Souza aí mandou ver aí nos nossos pupilos que estão aí sentadinhos, né? Show de bola. E fechando esse ciclo, eu tenho monitoramento, mais conhecido como follow-up. Ó, follow-up. Follow-up, professor? É, follow-up. Vocês têm, se eu não me engano, vocês têm uma disciplina de inglês. Eu acho que tem. E se não tem, vai ter que correr atrás. Porque essas nomenclaturas, por exemplo, em gestão, elas vêm a maioria em inglês. O monitoramento e avaliação, o acompanhamento constante do quê? Do tempo adequado para a execução e tomar decisões, para você verificar os níveis de exposição que estão existentes aí. Ou seja, meus queridos, entendo que é este processo contínuo aí que tem que ser feito, porque você faz o monitoramento e você reedita a identificação de novos riscos, novos fatores subjetivos sendo mapeados, fatores numéricos sendo definidos, um novo planejamento sendo feito e novamente um outro monitoramento, ou seja, o ciclo para, professor? Não para. O ciclo não para. Ou seja, o avanço aí é grande. O avanço aí é grande por quê? Porque você vai para as ações e vai tentar também, no monitoramento, indo consertando as ações que não vão dando certo durante a execução dos projetos. Simultaneamente, sabe por quê, gente? Porque o planejamento, ele é flexível na perspectiva de que, mas isso não foi planejado. Opa, mas se isso vai trazer e gerar um valor único, por que não podemos colocar? Por que não podemos, durante a situação acontecendo algumas coisas peculiares, você melhorar a performance da execução do projeto, porque você vai inserir um novo instrumento? Não estava planejado lá no início. Opa, mas aí é que está. Se o planejamento é adequado, vai ter gente que vai falar, é claro, nessa gestão do projeto vai ter gente que vai falar,
durante a execução dele. Porém, a habilidade de se usar as estratégias e as técnicas para se inserir novos instrumentos durante a execução, por exemplo, de um projeto para identificar os desejos e as necessidades dos clientes, ele é adaptável. Então, a capacidade de adaptação dentro de um projeto, ela tem que ser de 100%, meus queridos. Eu não posso dizer, não consigo me adaptar a isso. Se não consegue, infelizmente, não vai participar do projeto. Porque o nome adaptação, ele faz parte dessa questão envolvendo toda a situação. É claro, pessoas que não têm competência, e aí eu vou colocar, competência, é diferente. Não ter competência para executar as ações é outra história. Aí essa pessoa vai ter que adquirir competência para isso. Então ela sai de cena, entra alguém para executar e ter aquela competência. Sabendo disso, eu já entendo que a maioria, por exemplo, dos projetos é conduzido por uma dinâmica, por uma metodologia chamada MPBOK. O PMBOK. O PMBOK, gente, PMBOK, ele vem com uma nomenclatura de gestão dos projetos. Gestão. Olha o que tem já de cara, dentro do escopo, que eu não posso esquecer. Não posso esquecer com o início planejado, para executar e monitorar, e depois encerrar. Sabe de onde é que vem estas nomenclaturas? Pois é daquele lugarzinho mesmo, ó. Da administração, mais conhecida como gestão. Entendeu? Por isso que é gerenciamento de projeto. Se a gente estiver estudando só projetos, vou falar só sobre o projeto. Mas como é que eu vou gerenciar? Aí é outra história. Ele vem num contexto que você, a marca PMBOK, o PMBOK, ele vem com a nomenclatura do planejamento, que é o management aqui do gerenciamento do projeto, do corpo do projeto. Então, o planejamento, ele vem por meio do gerenciamento. O gerenciamento, ele está em todas as etapas. Olha quantas vezes se repete, meus queridos, a palavra gerenciamento dentro das fases até chegar ao encerramento. Olha só aí. Verifica aí. Tá vendo? Pois é. Então, entenda o seguinte. Primeira fase. Eu vou adquirir por meio de situações que eu tenho que levantar. Então, é por isso que é a aquisição para o projeto. Segunda fase. Vou buscar os indicadores de qualidade. Terceira fase. Vou mapear as ameaças e pontos fracos, porque são os riscos que eu tenho que tentar levantar. Se eu passo da terceira para a quarta, eu entro no escopo, no corpo, levanto na quinta os custos que precisam ser realmente investidos e aqueles que apenas vão trazer mais problemas para o projeto. Todavia, o gerenciamento desta interação é o quê? É o espírito de equipe, é a parte comportamental dentro deste contexto. Dentro desse contexto, quer dizer o seguinte, que eu vou ter que ter pessoas que se comuniquem bem. Aí entra o outro fator no 7, que é o como gerenciar as comunicações internas, porque um dos principais problemas dentro das empresas, meus queridos, é exatamente o ruído de comunicação. É saber que você, eu vou pedir para minha diretora compartilhar a telinha, porque quando a gente chega nessa área da comunicação, é você saber o seguinte: quando você está dentro de um projeto, você vai ter muitos problemas de ruído de comunicação. Professor, será que não tem nenhum projeto que a gente não tenha problema de comunicação? Não, querido. Sabe por quê? Porque você vai ter pessoas que, possivelmente, elas não sabem que os outros, que estão dentro da equipe, entendem melhor através da visão. Algumas não sabem que outros entendem só ouvindo.
Alguns não sabem que outros só entendem fazendo junto com as pessoas. Então, tudo isso vai resultar num ruído de comunicação. Compreende aí? Então, vai ter sempre problema de comunicação. Poxa, professor, mas assim, tem certeza que todo projeto... E aí eu digo para você, gente, todo projeto pode ser um pequeno problema e pode ser um problema enorme, certo? Mas vai ter. Sabe por quê? Porque entra a questão da linguagem e a própria linguagem entra a interpretação, entra o momento, entra uma série de variáveis dentro da comunicação, dentro de um projeto, que você tem que estar atento. E assim, até mesmo a questão cognitiva. Então, tem pessoas que têm problema mesmo de entendimento, de interpretação. Por exemplo, uma pessoa que não lê muito, uma pessoa que não estudou muito matemática, que não estudou muito português, essa pessoa ela vai ter dificuldade de entendimento. Sabia disso? Pois é. Pessoa que não lê muito, por exemplo, ela vai ter um vocabulário extremamente limitado. Aí, quando você tem dentro de um projeto para palavrinhas complexas, palavrinhas que você vai ter que elaborar lá no relatório, porque você vai ter que encaminhar para uma certa empresa, onde ela vai querer avaliar e levantar esta comunicação sua, e o rito vai ser mais formal, por exemplo. Aí você vai ter que usar algumas palavras mais que não tenham tanta clareza, não tenham tanta simplicidade. Algumas pessoas, ao ler esse projeto e participar desse projeto, pode ser que não entendam, devido às nomenclaturas, a construção do texto ser mais, não só complexo, mas trazer mais uma peculiaridade em relação à comunicação. E isso afeta a produtividade dos projetos? Sim, porque quando as pessoas elas não estão em um canal de transparência ou de clareza em relação ao que está acontecendo, pode ter certeza, as dúvidas vão aumentar. E se eu, por exemplo, não aplico o feedback invertido de saber o que as pessoas estão entendendo, também é outra consequência negativa que vai acontecer. É as pessoas realizarem o retrabalho. Por quê? Porque elas dizem que entendeu, só que na verdade não entendeu. E aí o que acontece? Ela fica com vergonha de dizer que não entendeu, por acharem que essa pessoa, no caso, né, é burra, é ignorante, ou então não consegue entender mesmo, e não assume isso. Resultado, isso tem uma repercussão negativa no gerenciamento do projeto, certo? Então a gente deu a ênfase aí no 7º ponto, que está aí, ó, no seu slidezinho. Tá aí, você ainda vai ouvir falar muito do PMBOK, tá? Você vai ouvir falar muito, porque é uma nomenclatura que vai acompanhar, que acompanha uma metodologia, e tem software que você faz com que você melhore a agilidade, a rapidez nos resultados dos projetos, mas sem aprender a se comunicar direito, não tem como. Você vai ter muitos problemas na execução dos projetos, certo? Retornando para os slides, e o slide mostra que no 8º ponto, ó, olha por que será que está depois de comunicação, recursos humanos. É porque essas pessoinhas têm que aprender a ouvir mais e a falar de forma clara. Todas elas precisando também gerir os seus tempos em particular, porque todos têm que estar alinhados, gente. Todos têm que estar alinhados em relação a saber o seguinte: o que é para o projeto importante? Não é para mim importante, é para o projeto. Opa! O que é urgente? Não é para mim, é para o projeto. O que é circunstancial? Não é para mim, é para o projeto. E aí, todos têm que estar alinhados com essas 3 nomenclaturazinhas de saber que importante é ligado a curto prazo, que
urgente é ligado a médio prazo e que circunstancial é ligado a longo prazo. Sabe por quê? Porque quando eu chego no 10º ponto, onde as partes interessadas, aí tem pessoas que estão dentro do projeto e fora do projeto, elas vão estar alinhadas com todos os tópicos relacionados no plano de trabalho, neste plano de execução. Sabendo desta situação, eu faço alguns questionamentos. Tá, eu tenho, é claro, que levantar os problemas, mas eu sei que eu vou ter alguns benefícios. E neste contexto, os benefícios eles trazem uma certa situação confortável. Por quê? Porque quando eu aplico todas essas ferramentas, gente, eu vou ter um orçamento do projeto, por exemplo, equilibrado e mais assertivo. Então eu vou ter ações mais assertivas. Não é ações agressivas. Porque a assertividade é você fazer o que precisa ser feito e principalmente seguindo a normalidade, seguindo a ética. Opa! Então esses riscos que eu vou estar correndo, eu não posso estar utilizando de atalhos para tentar sair desses riscos. Não, não. Tudo tem que ser feito um controle e um mapeamento dessas ameaças e dos pontos fracos constantemente. Para quê? Para você poder minimizar os impactos. E geralmente minimizar os impactos negativos. Sabendo disso, olha só o que eu posso relacionar como benefício dessa gestão dos projetos. Olha só com o que eu entro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores. Que algumas empresas, por exemplo, como a IWAX, ela é uma consultoria que é voltada para a execução desses projetos, certo? Ok. Mas o que eu faço em cada um desses pontos, professor? Essa é a grande questão. Porque você já sabe, na maioria dos tópicos, o que você faz. A turma aí de Buriti dos Lopes, né? De Sueli Souza. Eu falei do pessoal do Buriti dos Lopes? Não, né, minha diretora? Essa é uma turma aí que a gente falou em relação a saber se eles estavam em sala. E aí, ó, minha querida mediadora Sueli Souza mandou ver aí nos alunos que estão em Buriti dos Lopes, meus queridos. Heverlin, Hércules, Cauã, Eduardo, Amanda, Jerônimo, Wanda, Yasmin, Francisco, Pedro, Eduardo e Gabriel. Turma forte aí de Buriti dos Lopes. Eita, gente. É muito bom, né, gente? Quando a gente escuta o nosso nome. O nosso nome é a coisa mais maravilhosa que a gente escuta também, né? É claro que tem outras coisas que a gente escuta que é bom também, né? Mas o nosso nome, gente, não tem preço. Você escutasse o nome que foi dado para você com amor. Já pensou? Pois é isso que você tem que colocar no projeto. Amor. Olha só quem está falando aí também, que colocou, eu falei os nomes e dei um bom dia esticado, ó. São Miguel da Baixa Grande. Será que São Miguel da Baixa Grande também colocou o nome dos alunos aí? Colocou o nome da professora mediadora? Do professor, minha diretora? Eu já falei? Não, né? Não colocou, né? Eu estou aguardando, hein? Eu estou aguardando aí São Miguel da Baixa Grande colocar o nome de quem está aí na salinha de aula assistindo a nossa aulinha de ética organizacional e profissional. Pois é. Então, retornando para o nosso slide, veja bem. Esta imagem mostra muito, gente, a interligação das ferramentas. Otimização do tempo. Vocês já estão cansados de saber. Que é ter o discernimento e saber o que é importante, urgente e circunstancial. Quando eu passo para resultados mais assertivos. Opa! Sabe o que é o número 2? Resultados mais assertivos. É você falar para as pessoas o que elas precisam ouvir e não o que elas querem escutar. Veja bem. Resultados mais assertivos. Falar o que as pessoas precisam ouvir e não o que elas querem escutar. Isso quer dizer o quê? Que em boa parte de uma execução de projeto, quando você for falar isso para alguém, você vai ter que ter zelo e estar falando com a pessoa. Educação, especificamente.
E se a pessoa não entender, professor, a pessoa achar que ela está certa e você está errado? Paciência. Você fez a sua parte. Mas a comunicação dentro de um projeto, dentro de um time, ela é mais do que 50%. É mais do que 50%, porque se as pessoas não se comunicam, elas vão ter resultados negativos. Isso está ligado diretamente, gente, aos resultados. Por quê? Porque se eu me comunico, quanto mais eu me comunico da forma clara, simples, sincera, transparente, maior engajamento eu vou ter da equipe. Maior controle dos processos eu vou ter também. Opa! Então, pessoas engajadas, comprometidas, elas têm um envolvimento maior com processos internos. Esses processos internos aí, gente, número 4, os processos, minha diretora. Os processos ligados ao quê? É o que a gente faz no dia a dia. Atividades, as nossas rotinas administrativas. Não é? As pessoas, quando elas são comprometidas, elas melhoram a sua performance. Elas são mais ágeis. Aonde? Na tomada de decisão. Se fala muito de tomar de decisão, gente, mas quanto mais rápido, melhor. Ou seja, só que quanto mais rápido, melhor, eu sabendo o que eu preciso tomar como decisão. Porque senão eu não atinjo este ponto 6, que é a maior satisfação do cliente. Até porque satisfação, ela está meio ultrapassada, né? Se não for meio, está muito ultrapassada, tá? E este muito ultrapassado aí, meus queridos, é que ela está perdendo espaço para quem consegue buscar a excelência, quem consegue buscar a alta performance, por meio de quê? Por meio do surpreender e do encantar as pessoas, certo? Olha o pessoal de Manuel Emídio aí colocando o nome da mediadora de Prata do Piauí, ó. O nome já não foi colocado? Deixa eu ver aí. Acho que já, né, minha diretora? Já foi colocado aí, ou não? Prata do Piauí? Eu acho que ela colocou. Se não colocou, coloque aí, que o pessoal... É o Valteres, é? Vamos ver, ele vai já confirmar. Ele vai já confirmar, porque o pessoal está interessado em saber quem é o mediador de Prata do Piauí, né? E lá embaixo, diretor, o que que tem? Foi o Manuel Emídio que perguntou, né? E São Miguel da Baixa Grande colocou aí, ó, os alunos, mas não colocou os mediadores. Quem é o mediador que está aí em São Miguel da Baixa Grande? Aí, Prata do Piauí, aí, ó. Tá vendo aí, meu querido Valtério José? Manuel Emídio está querendo saber quem é o mediador. Quem é o mediador de Prata? Quem sabe aí uma parceria grande aí, ó. Em Manuel Emídio com Prata do Piauí. Já pensou essas duas turmas fazendo trabalho juntos aí? Eita, gente, não é brincadeira não, viu? Eu ia adorar, ia dizer, rapaz, vocês conseguem fazer um networking direitinho mesmo. Troquem informações, troquem aí, eu acredito que vocês devem ter o seu grupozinho, né? Pois é, façam um grupozinho aí, ó, com os professores mediadores, façam um grupo com os alunos para trocar experiências. Essa é a melhor fase, meus queridos, a melhor fase. Pessoal de São Miguel da Baixa Grande colocou aí os nomes: Cássia, Alana, Yara, Maria Antônia, Érica, Clara, Maria Clara, Alane, Diego, Luiz, Juan, Micael, Irisnaldo, né? E a mediadora é a nossa querida professora Francisca. Muito bem, tá vendo? Vocês devem ter aí um grupozinho para trocar informações entre os professores mediadores. E um grupozinho só com os professores, só com os alunos também. Para vocês trocarem, gente, experiências. Não percam essa oportunidade de estar num grupo de mediação tecnológica e ficar só se falando pelo IPTV, não. Corra atrás também em relação a criar esses vínculos com os outros municípios, tá? Quero ver esta interatividade acontecendo. Eu quero ver. Então, entendendo que eu tenho esses pilares, eu tenho que entender também que as metodologias precisam ser alcançadas e estudadas. Por exemplo, eu tenho metodologias clássicas de gestão de projetos predentivos.
preditivos. E esta metodologia, ela traz um planejamento mais o quê? Detalhado. Fazendo você perceber o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Olha as perguntas abertas aí acontecendo, gente. É claro, geralmente, essa metodologia, ela é considerada clássica porque ela traz métodos tradicionais, certo? No entanto, quando vou para a reflexão do que é projeto, eu sei que ele vai vir numa perspectiva de um projeto temporário. Para isso, eu tenho que saber definir já as áreas de atuação dele. E aí, eu sei que alguns, já de início, já tem que entender que tipo de planejamento precisa ser executado e controlado. A questão da progressividade nas elaborações de tarefas, ela é contínua também. O que é executado por cada uma das pessoas tem que ficar definido, gente, a tarefa de cada um. Ninguém pode ficar sem estar fazendo nada, porque o resultado ele vai vir disso. Para que eu possa reiniciar um novo ciclo, eu tenho que determinar quem são as pessoas que vão estar fazendo o que e como. E tenho que saber que por mais que eu tenha, por exemplo, dinheiro, o projeto, ele vai ser executado e limitado nesta perspectiva. Que perspectiva? De sempre controlar o recurso, os custos, de sempre saber que eu posso fazer mais com menos. Vai depender do líder desse projeto. E vai depender também se ele vai ter metodologias ágeis ou não. Por que são ágeis? Porque traz um ciclo de vida para o projeto, ó, de adaptação, meus queridos. Isso, sabendo que eu vou estar mudando de frequência constantemente, sabendo que eu vou ter restrições, sabendo que eu posso utilizar ferramentas, por exemplo, como a Scrum. Professor, eu já até ouvi falar dessa ferramenta Scrum. Pois é. Estou vendo aqui. E aí, ó, falar sobre as ferramentas de organização do dia, né? E colocando aí as tarefas em dia, isso mesmo, não é brincadeira não. Ah, tá, minha diretora está aqui fazendo um acréscimo aqui muito pertinente em relação a essas ferramentas, né, de organização do dia. Isso é interessante. Por quê? Porque nessas ferramentazinhas que você vai colocar tecnicamente, e aí entra até, por exemplo, a indicação, minha diretora, de um livro que até você me deu aí uma ideia, e durante a aula aqui a gente vai cair nas pesquisas. Eu vou pedir para ela pesquisar agora. Tem um livro chamado do Jerônimo T. É um livro do Jerônimo T, tá? Coloca aí Jerônimo T, minha diretora, que ela vai já colocar, ela vai atrás já. Jerônimo T, sobre produtividade. Livro de produtividade do Jerônimo T. Tá? É um que tem uma capazinha, é esse aí, ó. Pode ampliar aí, que é para quem quer tempo. Eu acho que tem, porque o título é grande, e ele fala sobre tempo, sabe? Ele coloca a tua relação aí, por exemplo, se você vai usar metodologias ágeis, e o que a minha diretora colocou aqui com relação à organização do dia, traz ferramentas sensacionais e sensacionalmente fáceis, que estão lá na sua mão, no teu celular. Esse livro, gente, é um livro, minha diretora está preparando aí a imagem para mostrar para vocês. É um livro, gente, que ele traz o discernimento para você lendo. Pode ter certeza, meus queridos, que vocês estão aí. Eu acho que para essa turma eu nunca falei desse livro. Não é, minha diretora? Nunca falei. Vai ser assim, ó, para a gente fechar com chave de ouro essa primeira aula. Porque é um livro sensacional, que traz essas ferramentas que a minha diretora acabou de lembrar aqui, eu estava falando para vocês, como metodologia ágil. Ele traz, gente, a definição do que é ser ocupado e produtivo. Ele traz a técnica de Pomodoro, que é você produzir, por exemplo, vocês estão na época de estudar, estão aí buscando a se preparar para o Enem. Ok, e ao mesmo tempo se preparando nos cursos técnicos. O que você pode fazer? Você não pode estar estudando direto, você tem que ter uma técnica, não é? As metodologias que são utilizadas, por exemplo, em projetos, são utilizadas no projeto da sua carreira também. Olha só. De forma ágil, gente. É um livro que ele traz, por exemplo, você estuda 25 minutos, descansa 5 minutos, que é exatamente a estratégia de Pomodoro. Essa minha diretora já ouviu falar,
Não já? Pomodoro. Os 5 minutos é para você se esticar, você levanta, bebe água, vai no banheiro, e aí você passa 5 minutos, se esticou e tal, alongou, voltou para sentar para estudar também. Isso na execução, por exemplo, dos projetos é o que acontece muito, tá? O que acontece muito, ok? Olha aí, ó, quem está falando aí? Professor de onde? De Química, de Redação, é isso? De Redenção do Gurgueia, rapaz. Olha aí, professor Edionaldo, é isso? Edionaldo Pereira Lima, professor de Química. Seja bem-vindo, professor, na nossa aula. Como é que está a nossa imagem aí? Dá para colocar? Olha aí a imagem, gente, deste livro, que eu quero que vocês printem a tela aí, ó. Produtividade para quem quer tempo. Produtividade para quem quer tempo, gente. Gente, esse livro já tem em PDF. Eu vou até já passar para minha diretora para poder ela ler também. E eu vou cobrar dela. Eu vou cobrar dela até o final do mês, que ela vai ler. Ela tem que ler em 15 dias. Hoje é quanto? Hoje é 15. Agora eu quero ver, menino. Eita! E ela vai aplicar e depois ela vai dar o testemunho aqui dentro das turmas aqui. Eu acho que vou estar com vocês também, né? Próximo modo, então. Mas olha bem para essa imagem, ó. Printa aí, ó. O que ele traz? Olha a frasezinha que ele traz aí. Aprenda a produzir mais sem ter que trabalhar mais. Aprenda a produzir mais sem ter que trabalhar mais. Produtividade para quem quer tempo, gente. Olha só como é que é emblemático aí. O que tem aí de figura? A figurazinha embaixo, 2 chinelinhos aí, ó. 2 chinelinhos quer dizer o seguinte: você pode trabalhar muito mais gerenciando o seu tempo, gerenciando o seu dia. Aí ele vem trazendo técnicas de como você pode utilizar o celular. E ele tendo alarmes e tendo a sua agendazinha para você colocar os horários direitinho. E você ter um mapeamento do que você está conseguindo produzir, do que você está ficando mais ocupado. Porque o produzindo é você rumo à sua meta. E isso dentro do projeto, gente, funciona demais. Por quê? Porque aí você não dispersa, você não perde o foco. Olha que maravilha, tá vendo? E isso tudo nasceu de uma dica que a nossa diretora deu. Porque aí ela me deu um insight, eu me lembrei do livro que tem essas técnicas de como você organizar o seu dia durante as suas atividades diárias, usando a tecnologia que você tem. Ah, professor, mas eu estou sem celular. Opa! Você vai fazer o seguinte, você vai pegar este livro e aí você vai ler ele e vai utilizar na sua vida sem o celular, porque inclusive ele fala sobre isso também. Como você pode usar a agendinha, colocar registrando lá no seu papelzinho os horários direitinho, usando os post-its para colocar o que você tem que fazer como prioridade curto, médio e longo prazo. Então ele mostra não só usando tecnologia, mas usando o formato analógico também. Então ele traz oportunidade, gente. Por favor, printem aí, anota o telefone, olha o telefone, anota o nome desse livro, porque ele traz essas técnicas de gerenciamento do tempo, tá? Das suas atividades. Show de bola, minha diretora, se garante. Essa Scrum aqui, minha diretora conhece? A Scrum? Conhece, não é brincadeira não. Nesse gerenciamento do tempo, gente, ó, eu tenho que estar relacionando algumas atividades, algumas variáveis. Essas todas aqui a gente já falou. Todas já discorremos sobre ela. Eu não posso esquecer que esses tópicos, meus queridos, precisam estar sendo avaliados constantemente. Custos, escopo, recursos humanos, aquisições, comunicação, risco, qualidade, tempo, partes interessadas, todas alinhadas em relação ao tempo, todas sabendo o que precisam estar fazendo. Por quê? Porque quem vai estar gerenciando vai ter que ter, por exemplo, uma postura de líder. De novo, reforço que isso é um modelo de gestão, porque a própria dinâmica de gerenciar projetos, o PMI, por exemplo, que trabalha essa perspectiva para tomar as melhores decisões em relação ao que a gente tem como recurso, ela proporciona isso. E fala sobre esse modelo de ter alguém fazendo essa parte de liderar,
liderar o quê? Os processos internos que ocorrem. E esse processo interno ele está monitorando quais são os recursos que foram selecionados, quais aplicações de quais metodologias eu vou utilizar para determinadas pessoas, como eu vou comunicar as decisões e deixar mais claro para que os indicadores possam ser monitorados e me gerem resultados lucrativos para a organização. Fora que o quando aí vai me trazer a perspectiva de controlar o cronograma, passo a passo, entendendo quem está fazendo o que, por quê, e isso, como é que repercute no resultado do projeto. Ou seja, o fator líder é importante nessa conexão, nesse eixo de controle geral. Então vejam, gente, primeira aula. Isso foi só a primeira aula. Nós vamos agora encerrar essa primeira aulinha e nós vamos começar a segunda, já também mandando ver com relação ao conhecimento para você, ó, tá com dificuldade de gerenciar um projeto, já começa a executar e colocar em prática. Essa opção que eu coloquei aí, vinda do insight da nossa diretora Yara, tá vendo? Aqui é time, aqui é o coletivo trabalhando, entendeu? É isso mesmo, vamos que vamos? Então, 3 minutinhos e a gente retorna. Fui!